Graças e paz, meus irmãos, muito bom dia. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo te alcance hoje e sempre, em nome de Jesus. No ano aproximadamente de 2021, 2022, habitava no planeta azul, no planeta Terra, aproximadamente 7,888 bilhões de pessoas. Isso no ano de 2021 e 2022. Hoje, aproximadamente, deve habitar no mundo uma base de 8 bilhões de pessoas. E sabemos que existem várias camadas na sociedade, né? Camada da classe baixa, classe média, classe alta. E também existe aqueles que vivem abaixo do nível da pobreza, em grande miséria. Várias camadas de religiões, daqueles que professam a fé em Deus de diferentes maneiras, né? Louvado seja Deus. E dentro de tantas pessoas, tem muitas destas que habitam no planeta que são alvo de rejeição. E a rejeição é um ato contrário para com um comportamento, aceitação para com uma conduta adquirida ao posicionamento daquilo que se acredita, né? A palavra de Deus nos diz, o relato bíblico no livro do Gênesis, no capítulo 4, no verso 6, que Deus ele fez uma pergunta para Caim, dizendo assim: por que te iraste? Por que foi transfigurado o teu semblante? Você não sabe que se você tivesse feito da maneira correta haveria aceitação para ti? Quando não, o pecado já aporta. Então, seja o teu desejo para ti, tu o dominarás. Então Deus, ele falou para Caim que ele tinha sido rejeitado o seu sacrifício, e por esse motivo Caim ele ficou irado. A Bíblia diz no contexto que Deus ele atentou para o sacrifício de Abel e não atentou para o sacrifício de Caim. E sabemos que eram dois irmãos, filho da mesma mãe, filho do mesmo pai. Caim era lavrador, né, trabalhava na terra, e Abel, pastor de ovelhas. Então Caim, ele se irou, né? E o Senhor perguntou para ele: por que tu está irado? Tu não sabe que se tu tivesse feito bem haveria aceitação para ti? Então, eu aprendo nesse texto que tem muitas pessoas que agem como Caim. Se ira, transfigura o semblante, mas na verdade, na íntegra, no fundo de cada um de nós, do conhecimento, nós sabemos o motivo porquê da rejeição. Então eu vejo no comportamento de Caim e de Abel posicionamentos diferentes, né? Eles poderiam agir da mesma forma, mas não agiram. E por Caim ficar irado, eles estavam no campo por conta daquela rejeição. Caim tirou a vida do seu próprio irmão. E na subsequência do texto vai dizer, Deus já sabia o que tinha acontecido, porque o sangue de Abel clamava a Deus. Perguntou para Caim: cadê o teu irmão? E ele foi e respondeu: não sei, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Então, ele, por conta de ser rejeitado, ele ficou irado e tomou uma atitude de matar o próprio irmão. Então você tem que parar e fazer uso de razão que nós temos e analisar o motivo por que existem algumas rejeições. Lembre-se que eu iniciei falando que aproximadamente hoje habita no globo azul uma faixa etária de 8 bilhões de pessoas, em ordem numérica, aproximadamente, para mais ou para menos. Então tem muitas pessoas que vivem de maneira distintas, professando fé de maneira diferente, se posicionando, camada da sociedade, camada baixa, média e alta, aqueles que vivem abaixo do nível da pobreza, em grande miséria, em escassez de higiene, de fome, de habitação, saúde pública, enfim. Mas isso são situações que estão além das possibilidades das pessoas, mas só que tem coisas que vão ser atraídas por conta das nossas atitudes. Então Caim, ele tinha a liberdade de agir como Abel. E por que ele não agiu?
E isso resultou aí de uma rejeição. Você imagina você ser rejeitado por Deus. E hoje, pela palavra, tem muitas pessoas que Deus ele rejeita, porque Deus ele não quer qualquer coisa, ele quer o melhor. Quando eu falo o melhor, eu não falo do que nós podemos dar a ele, mas daquilo que nós podemos nos tornar diante dele. A nível de um bom testemunho, a nível de um caráter onde não encontre dolo, nem apontamento, nem julgamento, porque teve um período de tempo que procuraram algum motivo de ir contra Daniel. Só que Daniel era um homem casto em santidade, vivia em intimidade com Deus. A Bíblia diz que Daniel ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E mesmo quando saiu uma sentença para que não fizesse petição a outro Deus, Daniel continuou firme no seu propósito, orando 3 vezes por dia. Aí eu te pergunto, a base de raciocínio, nesse momento, se hoje alguém procurar algum dolo contra a tua vida, haverá grande dificuldade ou uma facilidade de imediato de se encontrar? Algo que desabone a tua conduta diante de Deus. Aí eu te pergunto, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos viver em pecado ou pecando constantemente, acumulando pecado a pecado? Não. O livre-arbítrio é uma escolha. Então Deus ele acata a sua própria palavra, ele respeita a tua opinião. Caim poderia muito bem ter sacrificado como um irmão, mas não, ele teve rejeição. E esse sentimento de rejeição, essa atitude, ela é bem difícil de ser digerida em muitos campos, em muitas situações. Então, será que nessa manhã você não precisa reposicionar aí, não o seu GPS, mas a sua vida, seus comportamentos? Use o livre-arbítrio para fazer escolhas corretas, porque senão, em contrapartida, você vai colher rejeição. Então não se desconecte daquele que tudo pode, que tudo é, que tudo faz. Jesus declarou, eu sou a videira, vós sois as varas, meu Pai é o lavrador, aquele que está conectado em mim, e se dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Como a vara por si só não pode produzir nenhum fruto, assim são vocês, se estiver desconectado de mim. E vocês já estão limpos pela palavra. Então a palavra limpa toda anomalia, toda sujeira, todo engano, toda atitude de treva. É a palavra que limpa. Aí eu te pergunto, hoje, você se parece mais com Caim? Eu não estou falando em fisionomia, estou falando em atitude. O significado do nome Caim é aquisição. Adquirir de Deus um varão, disse a mãe dele. E o significado de Abel é belo, louvado seja Deus, vaidoso. Que Deus te abençoe. Pare e pense e medite nessa palavra. Se você fizer o errado, não se preocupe, o pecado já aporta a rejeição, a insatisfação e a indignação. Deus fala contigo. O teu comportamento é que vai dizer se você dá ênfase e prioridade ao que Deus diz ou não, tá bom? Deus abençoe e eu quero orar nesse momento por cada um de nós. Eterno Deus maravilhoso Pai, te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito em verdade. Todos nós queremos ter a aceitação de Abel, mas muitos de nós nos comportamos como Caim. Tem misericórdia de nós. Caim morreu, Abel também morreu, mas nós estamos vivos na tua presença para escolher se queremos ser aprovados ou rejeitados. Tem misericórdia de nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se inscreva no canal PR Adailto Fonseca, tá bom? Assine o canal, inscreva lá, acione o sininho, em nome de Jesus. E toda vez que eu gravar pela manhã, vai um vídeo para você, conteúdo da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida.